Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Papo Ponto Suas, que é o podcast mais badalado da assistência social. Eu badaladíssimo, sou badaladérrimo. Eu sou Maíra Colares e estou aqui com a minha colega de bancada no Papo Ponto Suas, Tamara Almeida. E aqui no Papo Ponto Suas vocês vão ficar atualizadíssimos sobre polêmicas, sobre questões que estão interagindo com o SUAS e fazendo parte da vida de trabalhadores e gestores no contexto ali da execução ou da gestão do nosso sistema único de assistência social. Maíra, eu tive uma dúvida. Então, quem trabalha no SUS não deveria escutar nosso podcast? Deveria escutar nosso podcast, porque a nossa interface é tão grande, né, no cotidiano. A gente trabalha intersetorialmente, né? Exatamente. Então, quem trabalha no SUS, na educação, deveria escutar também nosso podcast, porque, assim, vai entender um pouco mais sobre o SUS, vai entender um pouco mais sobre gestão, sobre os serviços, sobre atualizações nas normativas, nas legislações. Exatamente. O podcast é sobre o SUS, mas, na verdade, quem trabalha na área social aprende bastante aqui com a gente. Aprende bastante, porque a gente traz, né, por exemplo, no último episódio, a gente falou sobre atualizações importantes e polêmicas envolvendo as últimas, né, regulamentações do BPC e do programa Bolsa Família. Isso impacta não só os profissionais do SUS, mas os profissionais que atuam com a população beneficiária do BPC e do Bolsa Família, por exemplo. Exatamente. Inclusive, se você não viu, veja esse podcast que tá muito bom. E você pode ver tanto pelo Spotify, quanto pelo YouTube, quanto pelo TikTok, quanto pelo Instagram. A gente tá em todas as plataformas. Dá um pause aí agora, vai lá e começa a seguir a gente nas outras plataformas também. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre algo que, nossa senhora, impacta demais a vida não só dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos gestores e gestoras, mas também impacta a vida dos usuários, né? Muito. Eu gosto de falar sobre isso. É porque, na verdade, eu já vou falar qual que é o tema. Nós vamos falar de gestão. Gestão, ela perpassa em tudo. Perpassa na prática profissional, perpassa no quanto eu estou feliz e satisfeita com o meu trabalho ou não. Exatamente. Perpassa na saúde mental do gestor e do trabalhador. E a gestão do trabalho, né, especificamente, que a gente vai falar muito aqui, a gestão do trabalho, ela tem a ver com todas as iniciativas e estratégias que visam fortalecer, né, o trabalho no SUAS. E é interessante porque a gestão do trabalho, ela, quando bem feita, né, se você tem profissionais com vínculo no SUAS, profissionais que tenham condições de trabalho, você não só impacta a vida de trabalhadores, gestores, gestoras. E isso vai ter um impacto muito positivo na vida dos usuários. E aí Maíra tá entrando na minha pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, eu é que vou começar fazendo as perguntas hoje. Eu é que vou fazer as perguntas. Que, normalmente a Maíra começa aqui. Tamara, quero te perguntar. Hoje eu é que quero perguntar. Maíra, para quem não sabe o que é gestão do trabalho, isso envolve carreiras? O que envolve a gestão do trabalho? Sim. Então, gestão do trabalho tem a ver com isso, com todas as estratégias relacionadas a você organizar, favorecer e fortalecer o trabalho no SUAS. Isso significa que nós estamos falando desde a possibilidade de discutir o vínculo que esses trabalhadores têm com o SUAS. Então, por exemplo, a possibilidade de ter um concurso, né, um servidor de carreira, um profissional de carreira. Não só a discussão do acesso, mas como que é essa carreira? Essa carreira ela é valorizada, esse profissional do SUAS está ali, ele tem uma progressão ali dentro daquele contexto, né? As carreiras, tem lugares que tem carreiras específicas do SUAS, tem lugares que tem carreiras gerais, né, da administração. Sim. Tem a ver com as condições de trabalho, né? E como que essa condição de trabalho impacta. E até mesmo a questão da carga horária, por exemplo. A gente teve em Belo Horizonte, né, um fato que foi uma luta muito grande para a gente ter, por exemplo, 30 horas
para os profissionais do SUAS que atuam no atendimento, na provisão dos serviços, né? Nossa, então, outra polêmica, né? Vamos falar de polêmicas, então. A gente está finalizando a nossa temporada de polêmicas do SUAS. E aí, cada episódio é uma polêmica diferente. Mas aconteceu uma polêmica aqui em BH, não sei se você vai lembrar disso, na educação, que a prefeitura estava contratando assistentes sociais e psicólogos para trabalhar nas escolas, mas eles seriam autônomos, seriam pessoa jurídica. E aí o CRES entrou e impediu isso, inclusive eles seriam contratados com 40 horas. Essa é uma discussão importantíssima de gestão do trabalho, né? Porque quando você fragiliza, gente, e é importante a gente compreender que quando a gente fala do profissional do SUAS ter vínculo, né, ter carreira, né, essa questão, inclusive da estabilidade do concurso público, etc., você garante que o serviço tem essa dimensão junto ao usuário. Sim. Porque se a gente está falando de uma contratação, né? O secretário André Quintão, inclusive, que veio aqui nesse podcast, ele falou um pouco disso, né, Tamara? De como era, né, impensável você ter, às vezes, contratação de profissional do SUAS por licitação, né? Pelo mais barato, por preço, gente, etc. Isso ainda existe. Infelizmente, ainda existe. Exatamente. E, na verdade, a gente vê também alguns concursos públicos que são vergonhosos, né? Assistente social com salário de 2.400, psicólogo com salário de 2.500, e ainda no concurso escrito 40 horas semanais. Exato. E aí as pessoas falam assim: como que você pode divulgar uma coisa dessas? Como que o conselho permite isso? Isso é um absurdo. E eu lembro, Tamara, foi interessante, porque eu estive secretária municipal em Belo Horizonte por 6 anos, né? E aí, logo quando eu cheguei, tinha uma mobilização enorme dos trabalhadores, né? Do Fórum dos Trabalhadores. À época, eu fiz, né, concursos na gestão, a gente fez concursos, etc., mas era uma discussão super importante. E aí, quando a gente foi discutir com recursos humanos, com os níveis de governo que a gente tem que discutir, porque essa não é uma pauta só da assistência social. E eles falavam: não, mas não faz sentido, senão todos os trabalhadores da prefeitura vão querer 30 horas. Sim. E aí eu falava assim: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um estudo em relação à carga horária, ao adoecimento e às funções que essas equipes desempenham. E toda a base de negociação para que a gente conseguisse as 30 horas, que inclusive na primeira proposta, eu me lembro que a gente foi para a conferência fazer esse anúncio, só estava a proposta da assistência social. E a secretaria fazia gestão de 3 horas, né? Sim. De 3 áreas. E aí foi muito interessante, porque eu estava prevendo que haveria uma reação dos trabalhadores. E eu precisava dessa reação. Hoje em dia eu tô aqui, né, como no podcast. Tá tranquila. Hoje em dia a Maíra tá tranquila, gente. Ela vem aqui só porque ela é uma pessoa boa. Porque aqui tá rica, não tá precisando trabalhar mais, não. Agora trabalha só porque quer. E aí, naquela época, foi engraçado, porque assim, eu esperava essa reação das pessoas, e isso era importante para fortalecer. Isso é muito interessante, né? Às vezes o gestor, ele precisa que os trabalhadores se manifestem. Total. Porque se os trabalhadores não se manifestarem, aí acabou. Então eles aceitaram? Então tá tudo bem, vamos continuar. Não, e a gente construiu, assim, a duras penas aquela proposta. E aí a minha equipe falava assim: Maíra, mas quando você levar para a conferência, é a conferência de assistência social. Sim. Mas tem trabalhadores das outras áreas. Isso os psicólogos? Isso vai gerar. Não, mas já era para trabalhadores do SUAS. Sim. Já incluía os psicólogos. E a reação que isso vai gerar. E eu falei assim: gente, precisa gerar. Eu preciso que gere. Esse é o momento, é a minha oportunidade de transformar isso numa pauta importante. Numa pauta importante. Inclusive, uma herança muito boa que você deixou, viu? Pois é. Nossa, por favor, se comprometam com algumas pautas importantes. Eu sei que tem alguns gestores que falam assim: não vou mexer nisso aqui não, que isso aqui é um vespeiro. Mas mexa, porque vai passar 10, 15, 20 anos, as pessoas vão lembrar que foi você que fez aquilo. Total. Que foi você que tomou a iniciativa, você que teve a coragem de bancar aquela pauta. E que, na verdade, vinha da pauta dos trabalhadores, né? Mas, assim, tem gestor que deixa a pauta debaixo do tapete. Não, isso acontece demais. Isso acontece muito. Acontece mesmo. E tem uma outra questão, Tamara, quando você pergunta assim, do ponto de vista concreto,
O que significa gestão do trabalho? Como que ela se materializa? Sim. Então, a gente já falou do concurso, a gente já falou da carga horária. Carreira, né? Remuneração. Remuneração. Temos trabalhos que são estáveis e outros não, né? A gente tem contrato, tem concurso público. Isso também entra na questão da gestão do trabalho. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Que, inclusive, outro dia a gente estava conversando sobre gestão do trabalho. E você pontuou a questão dos trabalhadores das entidades socioassistenciais. Sim, né? Sim. E aí eu queria chamar a atenção porque muitas entidades socioassistenciais também têm plano de carreira, né? Isso é muito importante ser falado, sabe por quê? Se você faz parte de alguma entidade... Eu conheço uma pessoa que coordena uma entidade aqui de Belo Horizonte que escuta o nosso podcast. É mesmo? Conheço, porque ela falou comigo que tá adorando. Ah. Inclusive, ela tá no seu curso Gestão Convergente. Olha! Tem muitos gestores no curso da Maíra. Você pode falar um pouquinho do seu curso também, porque eu fui lá num seminário presencial, e aí várias pessoas, assim, que eu conheço, né, que são coordenadoras, gestores, não sei o quê. Ai, eu conheci ela pelo podcast. Aí eu, fala com ela. Fala com ela. Eu conheci ela pelo podcast, tô adorando. Aí eu, que bom, fico feliz. Mas é porque eu realmente fico feliz, porque as pessoas que são gestoras e que estão se capacitando e que estão buscando conhecimento, elas estão melhorando a vida dos trabalhadores e, consequentemente, dos usuários. Porque se a gente melhora a vida do gestor, do trabalhador, isso vai repercutir no usuário. Não, e o gestor, lá no Gestão Convergente, eu falo isso, gente, todo dia. Gestor tem que ter habilidade de negociação e de influência. Gestor que não consegue influenciar o seu contexto, as decisões, que não consegue elevar as pautas da área que está coordenando, ele não consegue ser uma liderança, né? Ele vai ser ali um burocrata, às vezes, né? Então, assim, é importante elevar essa capacidade de gestão. Agora, eu quero saber uma coisa. Conta. Fala um pouquinho do Gestão Convergente, porque... O que eu, Tamara, percebi, tá? Sim. É um bastidores. Aqui é um bate-papo, tá, gente? A gente não prepara as coisas antes, não. Eu, atualmente, trabalho em Belo Horizonte, já tenho mais de 10 anos aqui em BH, mais de 15 anos no SUAS. Já passei por muitos gestores, já fui gestora também durante muitos momentos. E eu tenho visto que o Gestão Convergente tem mudado as gestões de Belo Horizonte. Porque o que falaram isso? Gente, vocês não têm noção. Assim, bem de verdade mesmo, não é porque eu tô aqui falando com você, não. Sim. Hoje, o que a gente tem em Belo Horizonte? A gente tem a maior parte das diretoras regionais aqui de Belo Horizonte fazendo o curso da Maíra, do Gestão Convergente. E aí a gente tem, praticamente quase todas fazem, tá? E aí eu fui lá na reunião, todas estavam lá, né? Cumprimentei, etc. Elas são, assim, muito importantes para a gestão do SUAS em Belo Horizonte. E aí tem reunião que tem gente falando assim, ela fez isso só porque ela aprendeu no Gestão Convergente. Depois que ela entrou pro Gestão Convergente, ela tá mais maleável. Depois que entrou pro Gestão Convergente, essa pessoa se atentou que os trabalhadores estão evadindo da gerência dela, porque aqui tem isso, tá, gente? Aqui é um concurso público, então a gente consegue permutar, a gente consegue pedir transferência, alguns trabalhadores acabam indo também para o sócio funcional, falando dos gestores. Olha, esse gestor está me adoecendo. Tem uma colega, eu gosto de contar caso, então vou contar caso. Tem uma colega que ela estava falando comigo que ela foi para o sócio funcional. O sócio funcional explicando assim, de forma chula, são aquelas pessoas, trabalhadores que estão adoecidos e aí vão para o sócio funcional para depois serem colocados em outro lugar. Uhum. E aí ela falou que ela ia no banheiro e que a gestora falava assim, você demorou no banheiro, hein? Mentira. Aí ela falou assim, Tamara, eu ficava com tanta raiva que eu passei a demorar mais. Aí eu levava meu celular e eu demorava mais. Ou seja, o efeito era o contrário. Quanto mais a gestora pegava no pé, você demorou no banheiro, o que você estava fazendo, não sei aonde? Vambora. Uhum. Mas ela fazia. Não, essa questão, assim, eu peguei o Gestão Convergente, assim, essa questão de formar gestores e lideranças como uma missão profissional mesmo, assim, sabe, Tamara? E o contexto de criação do método foi porque eu via excelentes técnicos virando gestores. Que não sabiam ser gestores. Péssimos gestores. Olha, conheço muitos, tá? Péssimas lideranças. Nossa, conheço demais. E, às vezes, a pessoa tinha
um potencial enorme de ser um excelente gestor, uma excelente liderança, mas faltava gestão e faltava ferramentas para que conseguisse fazer isso. Isso é tão importante, gente. Eu conheço vários trabalhadores que foram maravilhosos enquanto trabalhadores, mas enquanto gestores são péssimos. Péssimos. É porque ser gestor, ser liderança, não é uma reprodução das competências técnicas. Não, totalmente diferente. Você tem que desenvolver outras competências técnicas que envolvem negociação, sim, capacidade de argumentação persuasiva, capacidade de liderar mudança intencionalmente. Se você é um gestor e você quer promover uma mudança no seu contexto de trabalho, seja para a sua equipe, para os seus pares ou para os seus superiores, né? Você precisa de conduzir de forma intencional mudança. Sim. Isso não é fácil. E não é de um dia para o outro. É estratégico. É devagarzinho. E é assim, é uma escadinha. Sim. Não é pular 3 escadas de uma vez só, não. É subir uma escada por vez. E aí ganhando terreno aos poucos. Tem uma Falo aula... isso porque na minha época de gestão era bem assim. Vamos subir as escadinhas devagar. Sim, Tem uma aula que eu dei no YouTube, eu vou colocar lá na descrição desse nosso episódio, que é uma aula que se chama Mapa da Negociação Bem-Sucedida, e a outra fala sobre bastidores de liderança. Acho bom. Mas a que fala do mapa de negociação bem-sucedida, eu falo que o processo de negociação, isso significa assim, qualquer processo de negociação, né, na gestão, ele é igual uma cebola. Ele acontece por camada. Sim. E às vezes o que acontece? A pessoa está começando a descascar a cebola, ela larga para lá, ela desiste. Sim. Né? Ou então ela vai descascando aquela cebola ali, e aí ela conseguiu rápido demais, ela simplesmente larga aquilo e já parte para outra, etc. É um processo, né? Negociação, gestão é um processo, né? Sim. E eu preciso falar. Valorizem os técnicos. Gestores não são inimigos dos técnicos. Pelo contrário, nós somos amigos. A gente trabalha junto. Sim, total. A gente tem que ter um trabalho ali de confiança um com o outro, né? Esse clima amistoso, esse clima leve do trabalho. Isso influencia na saúde mental de todo mundo. Porque o gestor também adoece. Nossa, demais. O gestor adoece. Não é só o técnico que adoece, não. O gestor também adoece. Porque muitos gestores, eles às vezes não querem solicitar que o outro faça. Porque fala assim, mas eu solicito, a pessoa não faz, aí eles vão lá e pegam para fazer. Aí eu vejo gestores fazendo trabalho de técnico. Eu penso assim, que horas que você vai fazer o seu serviço? Se você tá fazendo o meu. Sim. Porque isso aconteceu comigo recentemente. Nossa, a gente fez um planejamento de uma atividade. Mais um caso para vocês. Nós fizemos um planejamento de uma atividade com a equipe, todo mundo reuniu, mais de uma reunião, parerê, mandou lá pro gestor, que é um gestor acima da gente, passou de coordenação. O gestor mudou tudo. Não chamou a gente para conversar, não. Não chamou a gente assim, aqui, vamos conversar sobre a proposta de vocês, eu acho que isso aqui vocês podiam alterar, isso aqui não sei o quê. Ela mudou tudo. E a gente que ia executar. Qual que é o sentido dela mudar tudo, sendo que a gente que vai executar? Você viu que eu falei brava, porque eu fiquei brava. Esse processo de construção é importante, porque assim, o técnico ele tem que ter um nível de maturidade também, né? Assim, no contexto geral, de que isso é processo. Mas a pessoa tem que te chamar e conversar com você. Com assim, certeza. Aqui, eu tô pensando que isso aqui podia ser assim, isso aqui podia ser assado, o que você acha? É porque vocês que vão executar, então eu também quero escutar por que vocês pensaram isso. A construção, ela precisa de ser conjunta, assim. Na verdade, o mais importante é assim, primeiro, não vai dar tempo para o gestor negociar tudo o tempo todo. Sim, concordo plenamente. Né? Aí é importante que o gestor ele tenha, primeiro, uma relação absolutamente de confiança com a sua equipe. Porque no momento em que ele precisar de tomar uma decisão, que seja uma decisão unilateral, que seja uma decisão naquele contexto, por exemplo, na pandemia, querendo ou não, os gestores tiveram que tomar algumas decisões, outras, né, mais compartilhadas. Então, mas sempre alinhadas às diretrizes do serviço e do sistema, né? Isso é um contexto importante. Então, essa maturidade, esse relacionamento forte entre equipe e gestão, ela tem que ter. Porque isso é bom para todo mundo, né? Concordo. Assim, é bom para todo mundo. E aí, para a gente ir finalizando esse assunto,
eu acho que é muito importante a questão da educação permanente, né? Exatamente. Você quer falar um pouquinho disso? A educação permanente, quando a gente fala de gestão do trabalho, né, especificamente, não gestão, né, de uma forma geral, mas gestão do trabalho, ela é importante porque a educação permanente, ela permite tanto que o profissional do SUAS tem as suas atualizações, etc. Mas também, Tamara, é um momento muito importante para ele se conectar com o processo de trabalho, para que ele tenha a oportunidade também de, eventualmente, se descolar um pouco da execução e se qualificar, né? Se formar enquanto trabalhador, enquanto profissional. Então, eu acredito que a formação permanente, a educação permanente, ela tem esse viés também, né? Que é importante do ponto de vista técnico, para que os profissionais estejam sempre atualizados e inspirados em boas práticas, eventualmente, etc. Mas tem esse papel também para fortalecer o profissional enquanto profissional, né? Então, isso é um aspecto importante. Bom, a gente está chegando ao final desse nosso episódio, que a gente discutiu gestão do trabalho, um pouquinho de gestão. E eu vou disponibilizar esse vídeo que eu falei para vocês, vai estar lá no YouTube, na descrição, vai estar lá o link dessa aula que eu falei sobre o mapa da negociação bem-sucedida, que se chama a aula, que serve para gestores, mas trabalhadores também, técnicos, estão convidados a assistir, acho que vai ser importante. Sim, com certeza. Então vocês já sabem, né? Sigam a gente pelo YouTube, Spotify, TikTok, estamos até no TikTok, Instagram. Compartilha também com algum gestor ou gestora que você conhece, porque com certeza a aula que a Maíra vai colocar aqui abaixo vai fazer muita diferença na gestão dessa pessoa. Sim. E assim, para fechar sobre educação permanente, para mim é extremamente necessário. Não é algo que é opcional. Sim. A gente, enquanto assistente social, está lá no nosso código de ética, que é um dever a gente está se capacitando e se atualizando. Sim. Então, assim, tanto o curso da Maíra quanto o meu curso, as prefeituras podem pagar para vocês fazerem, né? A gente emite nota, tem várias prefeituras que compram o Qualifica SUAS, acredito que deve ter também que compram. Sim, eu estou fazendo agora para organizações, né? Isso está sendo legal, sabe? Assim. Então, assim, se você também é de alguma organização não governamental, você pode contratar a gente, pode chamar no inbox do Instagram, que a gente também dá essas capacitações em serviço, né? Sim, sim. E a educação permanente, ela fortalece o trabalho do técnico, traz segurança, mas também traz mais autoestima, traz mais saúde mental, porque é um momento também de troca com outros colegas, é um momento de oxigenar também o cérebro, porque às vezes a pessoa fica muito na fazeção, ela só faz, e ela não tem tempo de refletir. Então, a educação permanente, se atualizar, é esse momento onde a pessoa vai refletir sobre o seu fazer. Exatamente. Vai ver sentido naquilo. Isso é muito legal. E tem também os canais do MDS, né? A gente viu na SNAS, tem um canal que tem várias formações gratuitas, acessíveis. Então, vale a pena, né, acessar esses canais também do Ministério do Desenvolvimento Social, porque lá tem tudo disponível e de forma gratuita. Aqui, eu estou pegando meu celular para poder fazer algumas indicações de documentos para quem quer saber mais sobre gestão do trabalho também. Sim. Tem um documento do CRES-MG que fala assim, gestão do trabalho no SUAS, desafios e possibilidades. Esse documento é ótimo. Que é muito bom. Inclusive, o CRES-MG também fez uma aula no YouTube, se eu não me engano, sobre isso. Esse assunto está muito em alta, né? A gente tem discutido muito isso porque a gente tem percebido o adoecimento dos trabalhadores do SUAS. Exato. Então, esse assunto ele está em alta justamente por conta desse adoecimento crescente. Tem mais um outro documento também do GSUAS, no blog GSUAS, Gestão do Trabalho e Contratação no SUAS, que é muito interessante. É legal, e você falou do documento do CRES, né? O CRES tem produzido muita coisa. A gente podia chamar alguém do CRES para vir no podcast, hein? Só se o pessoal comentar aqui. Então tá. Tem uma pessoa na minha equipe que trabalha, que é do CRES-MG, inclusive. O CRES é muito legal. Eu fui vice-presidente do CRES, você sabia? A gente vai chamar. Gente, esperem, aguardem. A gente vai chamar. A gente vai chamar. Difícil, a gente vai chamar. Atuar no CRES não é fácil, não, tá? Não é não. Nossa Senhora, é uma missão árdua. Mas então, bora lá, finalizamos mais um episódio. E a gente esqueceu de fazer aquela frase de efeito. Mas no próximo episódio a gente vai fazer essas frases de efeito. Tá bom, combinado. Dessa vez a gente esqueceu e eu lembrei só aqui no final. No próximo episódio, mais um tema polêmico do SUAS, com frase de efeito, caso e
muita discussão. Vamos lá. Vamos pro próximo. Bora. Ó, beijo pra vocês. Até o próximo episódio, que vai sair semana que vem. Toda quinta-feira, meio-dia, a gente tem episódio novo, tá? Beijo. Até quinta-feira. Beijo no coração de vocês. E olha isso aqui. Gestão do trabalho. Brincadeira, gente. Isso aqui é esforço repetitivo.